Sexo, uma parte universal da natureza humana, é surpreendentemente proibido, punido ou estritamente regulamentado em muitas partes do mundo. De casos de amor secretos a leis aterrorizantes, você está prestes a descobrir lugares onde até dar as mãos pode te levar para a cadeia. Isto é, explorar mundo. E aqui estão 15 países com as proibições de sexo mais bizarras da Terra. 1. Arábia Saudita. Sexo antes do casamento, sem chicotadas e prisão. No reino ultraconservador da Arábia Saudita, a atividade sexual fora do casamento não é apenas mal vista. É uma ofensa criminal punível com flagelação pública, prisão e até deportação para estrangeiros. Casais não casados não podem ficar sozinhos em espaços privados, incluindo carros, casas ou quartos de hotel. Turistas foram presos em resorts de luxo, simplesmente por ficarem no mesmo quarto sem comprovante de casamento. Demonstrações públicas de afeto, dar as mãos, beijar ou mesmo prolongar o contato visual são vistas como imorais. As mulheres estão sujeitas ao sistema de tutela masculina, o que significa que não podem viajar, casar ou mesmo sair de casa sem a permissão de um parente do sexo masculino. Embora o país esteja tentando parecer mais moderno para atrair turismo e investimento estrangeiro, a estrita lei Sharia ainda domina a vida privada. Na Arábia Saudita, o amor não é apenas controlado, é monitorado. Aqui, até a forma mais inocente de afeto pode se tornar um crime punível. 2. Afeganistão. Sem amor, sem riso, sem liberdade para as mulheres. No Afeganistão, particularmente sob o regime do Talibã, o amor romântico é um luxo que poucos podem pagar, especialmente as mulheres. A estrita lei islâmica rege todos os aspectos do comportamento feminino, e qualquer interação pública entre homens e mulheres, não relacionados por sangue, é considerada imoral. Namoro não existe, e mesmo conversar com um homem que não seja seu marido, irmão ou pai, pode levar à humilhação pública ou pior. Meninas são casadas jovens, muitas vezes sem o seu consentimento. Sob o controle do Talibã, as mulheres estão proibidas de frequentar a escola, trabalhar e muitos espaços públicos. Elas são forçadas a se cobrir completamente, andar apenas com acompanhantes do sexo masculino e permanecer em silêncio em ambientes sociais. Imagine se apaixonar em um lugar onde sorrir para alguém pode arruinar sua vida. Mulheres afegãs que ousam amar devem fazê-lo em segredo, atrás de portas trancadas, correndo o risco de tudo. No Afeganistão, até um sussurro de afeto pode ser visto como rebelião. 3. Indonésia. Paraíso de Bali, agora com proibição de sexo. Bali, a terra de praias deslumbrantes e retiros espirituais, parece ser o último lugar onde você encontraria uma lei que proíbe sexo fora do casamento. Mas, no final de 2022, a Indonésia aprovou uma lei controversa que criminaliza toda a atividade sexual extraconjugal, com uma punição de até 1 ano de prisão. E sim, isso se aplica a turistas também. Embora a aplicação da lei seja supostamente dependente de membros da família fazerem uma denúncia formal, o medo e a confusão entre os viajantes são reais. Casais que não são casados correm o risco de serem denunciados por vizinhos intrometidos ou moradores locais irritados. Essa lei, que visa se alinhar com valores religiosos conservadores, provocou reação internacional, especialmente considerando o quanto a Indonésia depende do turismo. Hotéis não têm certeza de como verificar o estado civil. Muitos temem que a região mais liberal do país, Bali, possa perder seu charme sob uma política nacional tão restritiva. O paraíso agora vem com um aviso: ame com responsabilidade ou enfrente consequências legais. 4. Brunei.
Ser gay pode levar à execução. Brunei pode ser pequeno, mas suas leis são chocantemente severas quando se trata de sexo e moralidade. Em 2019, o país chocou o mundo ao implementar leis baseadas na Sharia, que tornavam o sexo gay punível com a morte por apedrejamento. Até mesmo atos como adultério ou assistir pornografia podem resultar em punições brutais, incluindo flagelação e prisão. A lei provocou indignação internacional, com celebridades, ativistas e governos condenando o reino. Embora o sultão tenha afirmado mais tarde que a pena de morte não seria aplicada por enquanto, a lei permanece em vigor. Isso envia uma mensagem assustadora para a comunidade LGBTQ+. Sua própria existência é ilegal. Organizações de direitos humanos há muito alertam sobre o crescente movimento de Brunei em direção ao extremismo religioso, apesar de sua riqueza e luxo real. Nesta monarquia rica em petróleo, as pessoas vivem sob constante medo de policiamento moral. Aqui, o amor não é um direito humano, é um ato regulamentado pelo Estado que pode custar sua vida. 5. Irã. Casamentos temporários para legalizar o sexo. No Irã, namorar como conhecemos é proibido. Casais não casados de mãos dadas ou andando no mesmo carro podem ser presos por indecência. No entanto, o amor encontra maneiras estranhas de sobreviver, mesmo através de casamentos temporários chamados sigeh. Essa brecha religiosa permite que casais se casem por apenas 1 hora, tempo suficiente para tornar o sexo legal sob a lei islâmica. É uma solução alternativa que é inteligente e profundamente reveladora. Embora tecnicamente legais, tais acordos são controversos, especialmente para as mulheres, que são frequentemente estigmatizadas depois. Enquanto isso, aplicativos de namoro e mídias sociais são fortemente monitorados. Reuniões secretas, amizades disfarçadas e festas secretas em casas são comuns entre os jovens iranianos. Mas o perigo está sempre por perto. A polícia moral patrulha os espaços públicos, e qualquer pessoa pega pode enfrentar multas, prisão ou pior. No Irã, o amor não é apenas complicado, é uma aposta legal. 6. Índia. Pornô é proibido, mas todo mundo assiste. A Índia tem uma das posições mais rigorosas contra a pornografia. Tecnicamente, toda pornografia é proibida. O governo colocou mais de 850 sites em uma lista negra, e os provedores de serviços de internet são obrigados a bloquear o acesso. Apesar disso, a Índia está consistentemente entre os 5 principais países do mundo em tráfego para sites adultos. É o paradoxo da repressão. Quanto mais você restringe, mais as pessoas buscam. Em cidades conservadoras, homens se reúnem em exibições secretas de filmes azuis. Nas cidades, os downloads de VPN disparam. Ao mesmo tempo, demonstrações públicas de afeto, como beijos ou abraços, são socialmente tabu e podem provocar assédio. Até Bollywood deve evitar conteúdo explícito ou arriscar a censura do Conselho Central. No entanto, a cultura indiana é cheia de contradições. O Kama Sutra, o mais famoso manual sexual antigo, originou-se aqui. Na Índia, o sexo faz parte da sabedoria antiga, mas na sociedade moderna ele está trancado atrás de firewalls e vergonha. Isso não é falta de desejo, é uma guerra contra o desejo. 7. Malásia. Beijos em público podem te render prisão. Na Malásia, o amor deve ser silencioso. Demonstrações públicas de afeto, mesmo gestos inocentes como dar as mãos ou um beijo rápido, são consideradas violações da decência pública, especialmente em áreas de maioria muçulmana.
Casais foram presos em parques, multados e até presos por se abraçarem ou se beijarem em público. Há uma polícia religiosa de moralidade dedicada em algumas regiões que patrulha shoppings, praias e calçadas. Em certos casos, funcionários de hotéis denunciaram casais não casados às autoridades. Estrangeiros são frequentemente pegos de surpresa, pensando que os arranha-céus e shoppings da Malásia significam liberdade cultural. Mas o país anda em uma linha tênue entre imagem moderna e controle conservador. Até as comemorações do Dia dos Namorados foram desencorajadas no passado como corrupção ocidental. Portanto, se você estiver viajando para cá com alguém que você ama, pense 2 vezes antes de estender a mão. Uganda. Ser gay pode custar sua vida. Uganda é o lar de selvas exuberantes, vida selvagem majestosa e algumas das leis anti-LGBTQ+, mais brutais do planeta. Em 2023, o país aprovou uma lei criminalizando a homossexualidade com penas que incluem prisão perpétua e até morte por enforcamento para atos homossexuais agravados. A lei também proíbe a promoção da homossexualidade, tornando ilegal apoiar, discutir ou mesmo reconhecer a existência LGBTQ+, em escolas, mídia ou fóruns públicos. Membros da comunidade queer vivem em constante medo, de vizinhos, empregadores e até de suas próprias famílias. Muitos foram espancados, chantageados ou expostos por tabloides. Alguns fogem do país. Outros se escondem, escondendo-se em casas secretas com outros ugandenses queer. O que é mais terrível não é apenas a lei, é o quão amplamente aceito o ódio se tornou. Em Uganda, ser gay não é apenas ilegal, é considerado maligno. 9. Catar. Sexo não permitido durante a Copa do Mundo. Em 2022, os olhos do mundo se voltaram para o Catar para a Copa do Mundo da FIFA, mas os fãs foram rapidamente atingidos por um choque cultural. O governo deixou claro, nada de sexo fora do casamento, nem mesmo para turistas. Os hotéis foram instruídos a negar quartos para casais não casados e a polícia foi autorizada a prender infratores. Até mesmo dar as mãos ou beijar em público poderia render multas, deportação ou pior. Isso chocou os visitantes internacionais, muitos dos quais desconheciam que o Catar adere à estrita lei da Sharia. As mídias sociais explodiram com perguntas como: posso levar minha namorada? Ou, e se formos discretos? As autoridades enfatizaram que, embora o país recebesse o mundo, não toleraria a imoralidade. Alguns fãs cancelaram suas viagens, outros cumpriram nervosamente. Em um estádio construído para a paixão, o próprio amor se tornou tabu. 10. Sudão. Uma saia pode ser um crime. No Sudão, a roupa de uma mulher não é apenas moda, pode ser um crime. Sob as agora revogadas, mas antigas leis de ordem pública, as mulheres eram rotineiramente presas, multadas, chicoteadas ou até mesmo presas por usar calças, saias acima do joelho ou sair sem um lenço na cabeça. Mesmo que essas leis tenham sido revogadas em 2019, o policiamento da moralidade continua de forma informal. As mulheres ainda enfrentam assédio nas ruas, em ônibus e parques públicos. Um caso viral envolveu uma jornalista que foi presa por usar calças. Seu crime foi ser imodesta. Em muitas regiões conservadoras, as mulheres devem seguir estritamente os códigos de vestimenta islâmicos, ou correr o risco de serem acusadas de provocar os homens. A sexualidade aqui não é expressa, é escondida, temida e punida através do tecido. Seu corpo não é seu. Ele pertence à definição de virtude da sociedade. 11. Somália.
onde a infância termina em dor. Na Somália, crescer como menina muitas vezes significa experimentar trauma antes mesmo de chegar à adolescência. Mais de 90% das mulheres no país foram submetidas à mutilação genital feminina, MGF, uma prática que envolve a remoção parcial ou total dos órgãos genitais femininos externos, muitas vezes sem anestesia. É realizada por parteiras não treinadas usando lâminas de barbear, cacos de vidro ou facas, geralmente em meninas entre 5 e 9 anos. O objetivo? Reduzir o desejo sexual e preservar a honra até o casamento. O resultado? Dor ao longo da vida, trauma psicológico e complicações durante o parto ou relação sexual. Embora proibida por lei, a MGF continua em áreas rurais e urbanas, alimentada pela pressão cultural e pelo silêncio. As vítimas raramente conseguem falar, e aquelas que se recusam podem ser ostracizadas por suas comunidades. Na Somália, a sexualidade não é descoberta, é tomada. 12. Iêmen. Casada aos 9. Destruída pela noite de núpcias. No Iêmen, o casamento infantil é legal e tragicamente comum. Não há idade mínima legal para o casamento, o que significa que meninas de apenas 8 ou 9 anos podem ser dadas em casamento a homens adultos. Frequentemente feito para aliviar encargos financeiros, muitas famílias veem isso como proteção ou tradição, mas o custo é devastador. Jovens meninas enfrentam gravidez precoce, parto com risco de vida e trauma emocional por sexo forçado com homens adultos. Algumas morreram na noite de núpcias devido a lesões internas. A maioria abandona a escola permanentemente, perdendo qualquer chance de independência. Seus sonhos são substituídos por fraldas, tarefas domésticas e medo. Embora organizações internacionais tenham lutado para aumentar a conscientização, a mudança é lenta e difícil em um país dilacerado por guerra, pobreza e conservadorismo religioso. 13. Paquistão. Proibido de assistir, mas obcecado por pornografia. No Paquistão, assistir pornografia é oficialmente um crime. O governo proibiu centenas de sites adultos, incluindo o Pornhub, e frequentemente faz batidas em lan houses procurando por infratores. Pessoas encontradas com conteúdo explícito podem ser multadas, presas ou até mesmo envergonhadas publicamente. E ainda, os números dizem o contrário. O Paquistão está consistentemente entre os principais países do mundo em tráfego para sites adultos, geralmente acessados por meio de VPNs, proxies e fóruns secretos. Em uma sociedade profundamente religiosa, onde a educação sexual é praticamente inexistente e a demonstração pública de afeto é tabu, a pornografia se torna a única saída para muitas pessoas. Quanto mais é reprimido, mais é consumido, secreta e vergonhosamente. É um mundo de USBs escondidos, downloads criptografados e obsessões silenciosas. Não se trata apenas de censura, trata-se de negar a realidade e fingir que o desejo não existe. 14. Singapura, onde brinquedos sexuais são ilegais. Singapura pode parecer o futuro. Arranha-céus de vidro, robôs de IA e algumas das ruas mais limpas do mundo. Mas quando se trata de sexualidade, as regras parecem ter saído direto do passado. Pela lei, vender ou importar brinquedos sexuais é ilegal, a menos que disfarçados de dispositivos médicos ou terapêuticos. As lojas usam palavras-código como relaxante muscular ou massageador de costas para evitar processos. Até 2007, o sexo oral consensual ainda era tecnicamente proibido. Existem leis de decência pública estritas. Beijar ou abraçar em público pode resultar em advertências ou multas.
O governo desencoraja discussões abertas sobre sexo, e a educação sexual nas escolas ainda é fortemente censurada. Nos bastidores, porém, a cena é surpreendentemente ativa, com comunidades fetichistas underground, festas privadas e clubes exclusivos. É a clássica contradição de Singapura: controle na superfície, rebelião nas sombras. 15. Coreia do Norte. Sem pornografia, sem beijos, sem namoro. A Coreia do Norte pode ser o único país onde o próprio amor é proibido. Não há aplicativos de namoro, nem educação sexual, nem demonstrações públicas de afeto. Relacionamentos românticos são desencorajados, a menos que aprovados pelo Estado. E mesmo casais casados evitam mostrar afeto em público. Preservativos não são vendidos em lojas. Pornografia? Punível com execução. Homossexualidade é oficialmente negada. Não há gays aqui. A propaganda do governo insiste. Na realidade, as pessoas são profundamente reprimidas, sem acesso a conhecimento sexual, direitos ou recursos. O regime controla cada parte da vida pessoal, e isso inclui a intimidade. Mesmo escrever cartas de amor ou sussurrar frases românticas pode atrair suspeitas de informantes ou da polícia secreta. Não é apenas uma sociedade sem sexo. É uma sociedade sem permissão para sentir. Na Coreia do Norte, o amor não floresce. Ele se esconde. Sexo, amor, desejo. Coisas que parecem tão naturais, mas em muitos lugares são tratadas como crimes. Estes 15 países nos lembram: a liberdade de amar não é garantida. Para alguns, um beijo pode significar prisão, um toque pode significar a morte. Qual país te chocou mais? Deixe-nos saber nos comentários. E se isso abriu seus olhos, não se esqueça de compartilhar. O mundo é mais estranho do que você pensa.